Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal A Terapeuta. Hoje a gente vai falar, como sempre, né? Todo domingo eu posto um vídeo e, na verdade, o tema escolhido é escolhido pelas pessoas que fazem tratamento, né? Fazem um programa comigo. Elas acabam votando em um tema e pedem para que eu fale sobre esse tema, né? E eu chamo carinhosamente essas pessoas de reconectados, né? Porque eu entendo, depois de atender tantas pessoas, já tenho 30 anos de atendimento, não como terapeuta, mas como atendimento social, como pedagoga, trabalhando com psicólogos. Depois eu me formei como terapeuta, né? Enfim. E venho desenvolvendo esse trabalho já há alguns anos. E mais de 1000 pessoas já passaram pela minha mão e entendem, né? E deu para eu entender, né? Depois de tanto tempo de pesquisa, que essas pessoas, elas só, na verdade, eu também fiz um laboratório comigo. A gente só tá bem quando a gente tá com a gente mesmo, tá? Isso não quer dizer que as outras pessoas não sejam importantes pra gente, mas assim, a nossa força está na união de nós com nós mesmos. Nós, além dos outros, nós precisamos nos agradar, precisamos nos conhecer, precisamos nos amar, a gente precisa ter autoestima elevada, né? Tudo isso compõe uma pessoa, né? E essa pessoa precisa ter orgulho de si, e tem outros vídeos aí no canal que já falam sobre isso. Para quem não me conhece, meu nome é Sheila Cristina Santana, né? Eu faço esse trabalho, eu sou publicitária, sou pedagoga, sou astróloga, sou terapeuta floral, sou coach em desenvolvimento e coaching em terapia reconectiva, né, que é uma terapia que eu criei, e também criei um método chamado Método Pensa. Mas independentemente de tudo isso, né, eu sou, o que eu mais gosto, a minha maior formação é a formação de gente, né? Por isso é que eu encontrei assim meu propósito de vida e fico muito feliz em fazer isso. De alguma maneira, reconectando as pessoas com elas mesmas, né? Identificando ali o que está fazendo com que elas fiquem tristes, o que elas fiquem deprimidas, enfim, e revertendo todo esse jogo. Por que eu fiz isso? Porque eu já reverti vários momentos da minha vida. Eu tive problemas sérios, graves, eu já fiquei desempregada, já me mandaram embora por telegrama. Eu acho que é difícil, né, acontecer isso, mas aconteceu comigo. Já fiquei sem casa 3 vezes, sem casa mesmo, né, justamente, né, com decepções grandes, enfim. Mas isso tudo, um deles eu sofri violência doméstica, o primeiro, quando eu estava grávida de 1 mês e meio. E eu não perdi a minha filha, e graças a Deus também não perdi a fé e não perdi a crença em mim mesma, né? Foi aí que eu dei acho que uma das primeiras viradas na vida. Foi nessa aí que realmente eu vi, né, que quando você se encontra com você, quando você só tá sozinho e aí você vê Deus em você, você pode virar qualquer jogo, né? E foi partindo desse princípio que eu comecei a enxergar determinadas coisas. E aí, depois que eu comecei a atender, as pessoas começaram a me seguir e pediram para eu falar sobre a depressão. Então eu vou falar um pouco sobre a depressão e como a gente, algumas ações que podem minimizar ou até mesmo, como já aconteceu com alguns clientes meus, você se livrar dela, né? Quando você entende, quando você consegue compreender qual é esse mecanismo tão sinistro, né, que acaba minando a nossa vontade de viver, minando a nossa vida, minando a nossa capacidade, a nossa visão, né, de nós mesmos e da vida, né, das perspectivas que a gente tem na vida. Então, primeiramente, né, a gente precisa entender o que é a depressão, né? A depressão ela é um estado, tá, que se instala silenciosamente. Eu acho que esse é o maior problema da depressão. Ela vai se instalando e você não vai vendo, né? Você só se dá conta quando você está bem comprometido com ela, bem tomado com ela, ela já, de alguma maneira, já te dominou,
né? Então ela vai aos poucos se instalando e você não vai vendo. Eu vou falar alguns sintomas aqui, que é para que você fique alerta. Quando você tiver com algum desses sintomas, você já fica esperto. Tipo, por que eu tô fazendo isso? Por que tá acontecendo isso? A primeira coisa é você não ter vontade de comer, não ter vontade de fazer nada, tipo, não querer sair, não querer se socializar, querer ficar muito fechado, né, dentro do seu mundo, ficar muito preso no passado, tá? Mas com sentido de algo que você teve no passado que você não tem mais e que você tem aquele sentimento saudosista, tipo, essa época que era boa, quando eu tinha isso, quando eu tinha aquilo, quando eu tinha minha família completa, ou quando eu tinha aquele emprego, ou quando eu tinha aquele namorado, ou quando eu tinha meu marido, quando eu tinha meu filho, enfim, quando eu tinha perspectivas, quando eu era nova. Tô dando um monte de exemplo aí, coisas que eu escuto, né? E assim, são coisas que a gente começa a se prender no passado e acha que não tem perspectiva no futuro porque aquilo dali não vai mais voltar. Então, assim, uma coisa é certa, há coisas que realmente não voltam, né? Porque não tem como. Perdas, né? Pessoas que a gente desencarnou, trabalhos que a gente não pode mais desenvolver, ou de repente você teve um trauma, um acidente, alguma coisa que te impede de fazer o que você fazia, né, antigamente. Mas o que acontece? E ainda indo nos sintomas, né? Tipo, você fica triste, você tem uma atração irresistível pela cama. A cama te chama, ela te prende, ela te envolve, ela te seduz, né? A ponto de você achar que a única solução para você, o único lugar onde você está protegido é ali na cama, ou naquele quarto escuro, embaixo das cobertas, enfim. É aquela condição ali de você estar naquele cenário, sabe? Aquele cenário na tua cabeça, né? Que é propício para você. Então, você tem sentimento de solidão, você acha que você está sozinho, né? Você tem a sensação de que ninguém te ama, que ninguém... Tô vendo minha colinha aqui, tá? Que ninguém te quer, que você não tem perspectiva mesmo, que, nossa, o que eu vou fazer da minha vida, né? Agora que fulano se foi, ou que eu me aposentei. Só para vocês terem uma ideia, eu tive uma cliente muito fofa, maravilhosa, né? Que ela estava com medo de fazer 60 anos, era isso que estava perturbando a cabeça dela, né? Então ela estava em pânico, porque ela ia fazer 60 anos, na cabeça dela, 60 anos era um divisor de águas, né? E assim, graças a Deus, a gente conseguiu reverter isso e hoje ela está muito bem com ela mesma, depois de 60 anos, né? Agora já deve estar quase fazendo 62. Mas foi assim, muito legal ver que a gente pensa que são só motivos grandiosos, não pesados, assim, perda de pessoas. Não, tem algumas coisas que mexem com a nossa rotina mesmo, com aquilo que a gente esperava da gente. Envelhecer também é um motivo que leva as pessoas a ficarem deprimidas, né? Então, assim, aí me pediram para dar algumas dicas de como combater ou se livrar da depressão, como alguns clientes meus conseguiram fazer isso, né? Primeira coisa é entendendo que quando você identifica ela, um desses sintomas, você está triste demais, não está mais querendo nada da vida, não começa as coisas e não termina, ou larga tudo para lá, não quer saber, não quer se alimentar, não tá feliz com o que você está vendo, né, no espelho. Então, assim, muitos ficam depressivos porque estão acima do peso, outros porque estão abaixo do peso, outros porque não gostam do que vê e queriam ser outra pessoa, tem como referência uma outra pessoa, referência de beleza, querem se enquadrar dentro de um padrão, né? E, gente, como é que a gente vai se enquadrar dentro do padrão? Às vezes você não tem condição. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar pra mim e ver a minha beleza
com os recursos naturais que eu tenho, né? E ver o quanto as pessoas me gostam de mim assim, me acham bonita desse jeito, porque isso acontece. Então, assim, a primeira coisa que eu acho importante você fazer é tentar identificar um desses fatores. Ficou triste, deprimida, melancólica, não quer mais levantar da cama, tá se sentindo cansada, não quer fazer exercício físico, não quer fazer mais o que gosta, se sente sozinha, se sente excluída, tudo isso aí é sintoma de depressão, tá? De depressão assim, não depressão severa, tá, gente? Eu tô falando que são sintomas que você tem que dar um sinal de alerta, tá? Dar um sinalzinho lá, tipo, poxa, isso não é do meu comportamento, entendeu? Por que eu tô ficando desse jeito? Por que eu tô dormindo demais? Né? Porque geralmente também quando a gente dorme demais, quando a gente tem essa atração pela cama, a gente não quer pensar, a gente não quer lembrar das coisas que passaram, que a gente não consegue recuperar. E aí a gente tem que procurar fazer o quê? Identificando isso, a gente tem que primeiro agir. Primeira coisa é romper com esse estado. Eu sei que é difícil, gente, eu sei que é difícil. Mas você precisa virar esse jogo. Para virar o jogo, você tem que agir. Primeira coisa, você tem que fazer o contrário do que você está sentindo. Se você não está comendo, para sobreviver, para ter uma saúde boa, você tem que comer. Então, o que você tem que fazer? Comer. Aí você não tem vontade de comer nada. Então, você vai lá, faz alguma coisa que você gosta muito. Aí você fala assim, pô, eu gostava tanto disso, então vou fazer isso para mim. E é uma forma de você se agradar, é uma forma de você tentar recuperar o seu prazer por comer. Porque você tem que ter prazer pela vida, né? E aí você tenta fazer isso, tá? Primeira coisa, alimentar-se. Por quê? Porque o físico, nós somos um tripé, né? Se um desses três estiverem desequilibrados, não dá. Então, assim, já que você tá nesse estado, a princípio, né, depressivo, né, tá triste, melancólico e tudo, a primeira coisa que você tem que fazer é se alimentar para o corpo ficar ok, né? Para você ter força para pensar. Porque o alimento, né, você é o que você come. Então, para que você seja forte, para que você resista, para que você persista, você tem que ter força. E assim, um dos lugares que vem a força é do físico também. É óbvio que a força mental é sensacional. É um dos tripés, né? Por isso que a gente fala que a gente precisa... Vem um outro passo aqui que é importante. Então, assim, depois que você já entendeu, aí você começa a se alimentar para fortalecer o seu corpo. Aí você vai começar a se mexer. Tipo, outra coisa, se você não tá indo a lugar algum, mesmo que você vá sozinha, gente, o que eu gosto de fazer que eu não tô fazendo? Aí eu gosto de ir ao cinema. Aí eu gosto de pintar. Aí eu gosto de fazer crochê. Aí eu gosto de desenhar. Aí eu gosto de malhar e não tô indo malhar. Começa aí. Quebra essa zona de conforto. Começa a fazer aquilo que você gosta de fazer. Começa a produzir algo. Isso é muito importante para você, tá? E outra coisa, se você tá se isolando, quebra esse isolamento. Procura alguém que você gosta, né? Alguém que você tem afinidade. Visita alguma pessoa. Procura as pessoas. Tipo, eu tô muito sozinha, eu não tô conseguindo, não tô dando conta dessa melancolia, eu preciso conversar com alguém. E aí você procura as pessoas. Eu sei que também é difícil porque a gente pensa, eu vou perturbar alguém, eu vou levar problema pra pessoa. Mas olha só, quando as pessoas realmente nos amam, elas estão prontas para ouvir a gente, elas estão prontas para ajudar a gente, né? Então, tenta, ok? Tudo que eu tô falando aqui é uma tentativa. Eu sei que é difícil, mas você tenta. Se não conseguir na primeira, tenta na segunda, tenta na terceira, e aí você vai começar a se fortalecer em todos os sentidos, né? Outra coisa, quando eu falei para você procurar alguém, né, que você não tá dando conta, eu também tô falando de você procurar um tratamento terapêutico. Eu tô falando de você procurar um psicólogo. Eu tô falando para você procurar ajuda de algum jeito, né? Por quê? Porque você precisa dividir a sua dor, tá? E uma coisa muito importante, você vai se perguntar, por que ela não falou que era para procurar um terapeuta primeiro? Era a primeira coisa que você devia fazer, tá? É procurar um terapeuta. Mas, o que acontece?
A gente primeiro precisa se fortalecer, precisa se procurar primeiro para tentar sair, né? E aí, depois que você começa a fazer isso, você vai procurar um terapeuta para compreender por que você está passando por aquilo. Porque quando você está nesse estado aí, você não quer saber por que você está passando, você não vai querer descobrir a causa. Entendeu? Então, por isso que eu falei, ó, primeiro tenta quebrar isso, porque quando você começa a se alimentar, você vai ficar forte, você vai querer ir no terapeuta, você vai querer ir malhar, você vai querer se alimentar, você vai ter força para fazer algo por você, para caminhar, entendeu? E se por acaso você não estiver conseguindo fazer isso de jeito algum, né, aí você vai lá, procura uma pessoa amiga, procura um terapeuta, que eu acho que seria a primeira coisa que você teria que fazer. Se você puder fazer isso, procura logo. Por quê? Porque o terapeuta vai fazer o quê? O terapeuta, o psicólogo, seja lá quem for, ele vai procurar a causa do problema. Na verdade, é isso que eu faço com meus clientes, né? Eu procuro saber de onde está vindo aquilo. O que está fazendo com que a pessoa tenha essa insatisfação, tenha essa apatia. E aí, vamos resolver com alguns mecanismos para que a pessoa possa subir a ladeira, como eu costumo dizer, né? Então, é muito importante que você se sinta pertencente a algum grupo, pertencente à família, pertencente ao pessoal do trabalho. E se isso não acontecer, de alguma maneira você precisa se sentir pertencente a um sistema maior do que você, porque você não está sozinho. Isso é uma impressão. Tá? Você pensa que está sozinho, mas você não está. Vamos supor que você não tenha família alguma, tá certo? Não tenha ninguém. Você não está sozinho porque você mora em algum lugar e você tem seu vizinho. Se você trabalha e está se sentindo desse jeito, você tem o seu trabalho, você tem o seu chefe, você tem os amigos do trabalho, você precisa se abrir com alguém. E se você não consegue se abrir com ninguém, você se abra com um terapeuta, né? Você procura um serviço que possa até ser um serviço voluntário a princípio, né, para que você possa se abrir, para você entender que seja lá o que for que foi embora, né, e que não volta, porque assim, perdas não voltam, aquilo não vai voltar, né? É preciso seguir em frente, não dá para ficar parado, porque o problema da depressão é que ela te paralisa. E aí o que acontece? Olha só, quando você está paralisado, o futuro é o que você faz no presente. E se você não faz nada no presente, o que acontece? Você fica ali preso ao passado, não faz nada, logo o que você está criando para o futuro? Nada. Então, é por isso que é preciso seguir em frente. E é por isso que você merece ser feliz e precisa ser feliz. Eu tenho um vídeo sobre a felicidade que eu queria que você desse uma olhada, se você ainda não viu, onde eu falo que a felicidade ela é um estado que independe de qualquer coisa. Gente, a felicidade é um estado interno. Esse estado, ele não deve ser abalado por nada. Você é feliz e ponto. É claro que as perdas vão acontecer, né? Isso é inevitável. Os problemas também vão acontecer, né? Só que, o que você vai fazer com isso? Você vai tentar resolver, tem até aquele ditado chinês que fala, se você tem um problema e ele tem solução, para que se afligir? Se você tem um problema e ele não tem solução, por que se afligir? Então é uma questão de pensar sobre isso. E falar assim, não vai adiantar. Eu perdi, mas não é por isso que eu não vou andar para frente. Não é por isso que eu não vou ter novas conquistas. Não é por isso que eu vou ficar parado, esperando uma coisa que não vai voltar. Então eu preciso me reinventar, eu preciso achar alternativas para me encontrar de novo, para produzir de novo, para criar coisas, né? Para sorrir, para brincar, independentemente de ter perdido, né? Uma coisa que é legal também você fazer, entendendo isso, né?
é que você precisa de você mesmo. Na verdade, tudo isso é na minha concepção, tá? Porque eu durante esses anos todos, né, mais de 30 anos atendendo pessoas e com os meus próprios tombos, né? Porque depois eu vou até fazer, eu prometi, ainda não tive tempo de fazer um vídeo sobre a minha história. Gente, é muito tombo, sabe? É muita torre, como dos tarólogos, que eu sou taróloga também. Os tarólogos falam, né? Pô, é torre atrás de torre. Mas essas torres, elas vêm pra quê? Pra dizer pra você, pra te mostrar onde você tá vulnerável. Tipo assim, ó, caiu pra você refazer, porque a base tava falsa. E onde é que a base é verdadeira, gente? A base é verdadeira quando você está em comunhão com você. Quando o seu alicerce, quando você está indo para onde você tem que ir, quando você está indo para o seu caminho de vida, porque você começa a ficar triste, você começa a ficar deprimido, você começa a ficar melancólico, quando você saiu da sua rota, quando você terceirizou a sua felicidade é única e exclusiva responsabilidade sua. Quando você deixou a felicidade na mão do outro, ou na mão da família, porque sempre você vai sempre arrumar um jeito de falar, eu fiquei assim por causa disso, por causa daquilo, mas aí você precisa entender onde está a sua participação nisso, né, de ter terceirizado isso. Então nós temos, cada um, a capacidade de refazer, a capacidade de ressurgir, né? A capacidade de renascer. E a cada vez que a gente cai, é isso que o universo está pedindo pra gente, é isso que Deus está pedindo pra gente, é isso que Jesus pedia pra gente. Jesus, quando ressuscitou, eu não tenho assim religião, gente, mas eu amo Jesus, sabe? A minha religião é Jesus, né? Porque ele para mim foi o maior exemplo que teve, né? De homem, então, de ser iluminado, né? Então, o que acontece? Quando ele ajudou Lázaro, né? Ele falou, levanta e anda. Ele não deu a mão para Lázaro levantar. Ele deu um comando. E nesse comando ele quis dizer o quê? Vai, que você é capaz. Entendeu? E quantas vezes ele falou, tua fé te curou? Porque as pessoas pensavam que era ele, não, mas é a fé em quê? É a fé em si, porque se Deus está na gente, olha isso, a gente é capaz de se ressuscitar, né? E a cada vez que cai uma torre, a cada vez que a gente tem um problema, a cada vez que a gente tem uma decepção, a gente pode se ressuscitar, sim, né? A gente pode renascer das cinzas, sim. Então, é isso, né? É vibrar, agora falando no que eu acredito de melhor, é vibrar na sua sintonia, na melhor sintonia. É sabendo que você pode fazer do hoje o seu melhor dia. Então, não pensa no ontem, tá? Na verdade, o ontem, o passado, ele tem a sua importância justamente para sinalizar pra gente, tá? O que a gente não deve repetir. E para lembrar pra gente o que a gente pode superar, porque a gente já superou. Então, ainda bem que tem essas torres, ainda bem que tem as perdas. É claro que eu não estou fazendo apologia à perda, mas se você perdeu alguma coisa, e se você superou aquela coisa, quando vier uma outra na frente, você vai falar assim, caramba, por que eu não posso passar de novo por esse problema, se eu já passei por um problema pior? Ou então eu já passei por um outro problema e me superei. Então, é desse jeito que eu entendo que a gente pode começar a superar a depressão. É olhando para trás, tá? E vendo que a gente não pode ficar preso no passado de perdas. Que a gente precisa, sim, olhar para o passado e entender quantas coisas a gente já superou. E que a gente, em vez de perdedor, é o protagonista da nossa história. Nós somos os heróis, nós não somos as vítimas, gente. Nós somos heróis, nós somos sobreviventes. Nossa, todo mundo tem problema, a gente tem cada problema, cabeludo. São tantas pessoas que já me contaram cada história e eu vejo essas pessoas bravamente
pessoas incríveis, dando a volta por cima, se reinventando, trabalhando, tentando se reconstruir a sua família. E se não tem jeito de reconstruir, construir outra família, sabe, do seu jeito. Tipo, se não gostavam de você do jeito que você é, pelas suas escolhas, seja lá por quê, gente, você se ama. E aí você vai dar um jeito, né, de ser feliz do jeito que você é. Porque é desse jeito. A felicidade, ela é um estado que, se a gente quiser, ele é contínuo, né? E os problemas que vierem no caminho são as pedras, né? E com as pedras eu faço o quê? Uma linda escada que eu vou subindo degrau a degrau. Então, gente, olha só, esse é o vídeo que me pediram para fazer sobre depressão. Eu espero que eu tenha deixado claro, né, que a depressão é esse estado que te paralisa. É um estado que faz com que você fique olhando para trás em vez de olhar para frente. Então, o teu caminho, ele tá livre e você precisa caminhar. O caminho foi feito para caminhar, não para a gente ficar parado e nem ficar olhando para trás, porque olhando para trás a gente não sabe nem o que vem pela frente. E assim, olhando em frente, a gente sabe o que está vindo pela frente e a gente tem condições de administrar o que vem. Então, eu espero sinceramente que você tenha gostado das minhas dicas. Estou convidando você para seguir o canal da terapeuta no Instagram, né? A terapeuta Sheila C. Santana, com 2 N's no Ana. Estou convidando a você para que, se você gostou, para que você curta esse vídeo, para que você compartilhe com as pessoas que têm depressão ou que acham que têm depressão, e que você curta, que você comente, que você fale para mim o que você achou. E assim, se você quiser fazer alguma pergunta sobre esse vídeo, vai lá no Instagram, no canal da terapeuta, coloca a sua pergunta lá, ou faz a pergunta pelo WhatsApp. O WhatsApp também está no canal, nos comentários lá, onde eu sempre coloco, nos posts, tem lá o comentário. Tem um link também que te leva para o WhatsApp. Então faça isso, que eu vou ter um enorme prazer em responder você. Mas uma coisa você pode ter certeza, olha, isso pela minha experiência, tá, de vida, né, perder peso, não tem mais jeito, olha só como eu tô horrível, tudo tem reversão. É só você acreditar em você, tirar forças, acreditar no universo, acreditar em Deus, seja lá qual seja o seu Deus, tá? Porque nós, assim como nós criamos a doença, né, nós também descriamos a doença. E nós criamos a saúde. A gente pensa, toda vez que a gente fica preocupado, quando a gente não dorme, quando a gente dorme demais, quando a gente faz tudo em excesso, porque o caminho certo é o caminho do meio, do equilíbrio, né? Então, o meu convite é esse. E quem tiver interessado no tratamento que eu faço, que é o Transformação Now, que também tem uma página, né? @Transformação Now, é só mandar um direct para mim lá pelo WhatsApp, porque ainda tem algumas vagas de atendimento para março, tá bom? Então, gente, muito obrigada. E assim, escreve aí para mim, né? Eu sou mais eu. Porque eu acho que é a frase que vence a depressão. Eu comando o meu destino, sabe? Sou eu eu é que mando no meu corpo, eu que mando na minha vontade. Eu não posso me deixar desperdiçar o meu tempo, que é uma das moedas mais valiosas que eu tenho, né? Passar. Eu sou maravilhoso, eu sou lindo, eu sou filho de Deus, eu tenho um monte de talento. Escreve aí, eu tenho meus talentos, eu me amo. E é assim que a gente vence a depressão, ok? Então, fiquem com Deus, namastê, gratidão.